Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa especial 60 Minutos com Deus. Estamos aqui no terceiro dia da Convenção de Fé 2024, prontos para mais um dia que certamente será super abençoado, cheio de grandes coisas preparadas para todos nós. E Ana, olá, como estás? Olá, Neide, tudo bem? Olá também a todos vocês que estão aí em casa. É com grande alegria que estamos aqui novamente para 60 Minutos com Deus, que na verdade estamos em celebração de 40 anos, portanto é tudo a dobrar. Serão 120 minutos, temos duas apresentadoras e temos montes e montes de convidados. Vai valer a pena ficar por aí. Temos um tema interessante para falar hoje, tem a ver com a vida financeira e as atitudes que nós devemos ter perante a nossa vida financeira, um tema que faz sentido sempre. E temos também, hoje celebramos a América do Sul, não é, Neide? Estamos aqui a fazer uma visita até à zona da América do Sul e vamos ter, para falar connosco sobre estes temas, dois bispos e também, não, na verdade mais bispos. Três bispos e uma pastora. Então vai ser uma conversa certamente muito animada em que vamos fazer uma viagem até à América do Sul. Fique por aí, porque de certeza que vai valer a pena. E quem está aí desse lado também pode participar desta viagem. Pode interagir connosco, tem vários números que estão à sua disposição. Pode ligar para o 211908995 ou então, se preferir, através do WhatsApp 912-895-800. No final deste programa também haverá um momento que será dedicado à oração, não é? Para todas aquelas pessoas que estão a passar por algum problema, seja em que área for, ou talvez esteja tudo bem, mas você quer orar por alguém que necessita de ajuda, não hesite, entre em contacto connosco, deixe o seu pedido e tenha toda a certeza, toda a confiança que Deus vai operar nessa situação. No final do programa, os nossos convidados vão então orar, por isso pode também interagir connosco, deixe o seu pedido de oração, mande os seus abraços, os seus beijinhos, aquilo que tiver no seu coração. E Ana, gostas de ouvir música? Gosto de ouvir música, especialmente música bem boa, bem agradável, assim com uma vibe positiva. E claro, é isso mesmo que vai acontecer agora. Vamos ouvir a banda Êxodo com a música Gigante.
E já estamos de volta. Eu estava aqui a pensar, a banda Êxodo. Êxodo significa a saída, não é? Mas, na verdade, eles não vão sair, vão ficar mesmo até ao final do programa. Portanto, prepare-se para irmos tendo sempre estes momentos assim bem agradáveis de descontração e, claro, com uma letra sempre muito interessante. Eu gostei, porque eu sou um gigante. O que é que achas, Neide? Também gostas de ser um gigante? Sim, por fora não parece, mas... Mas pronto, temos o gigante dos gigantes em nós, não é? Exatamente. Então, e Ana, para quem gosta de música, também está disponível a Curiacos Music, onde podem ouvir as bandas do Ministério, não é? Claro, e nós temos o lançamento de um CD com aqueles que são os novos temas que foram lançados nesta Convenção de Fé, portanto as músicas passam na Convenção, mas também pode levá-las durante todo o ano para ir aprendendo as letras e, claro, lembrando sempre que o melhor ainda está por vir. E Ana, falando em lançamentos da Convenção de Fé, sabias que temos umas canecas especiais para celebrar os 40 anos? Ah, é? Então, olha, Tipo tenho aqui- estas? Tipo Olha, esta essa. fica mesmo bem contigo. Olha. Já viste, Neide? É. As duas ficam bem contigo. Então temos aqui esta que diz Igreja Maná, não é? E depois 40 anos. Estou a segurá-la com cuidado porque está cheia. Então, para si que está aí desse lado, enquanto vai assistindo ao programa, pode usar a sua caneca, ir bebendo um copinho de água ou um cafezinho e também, olha, pode tirar os seus apontamentos sobre os temas que vamos falar hoje aqui no programa. Temos blocos muito bonitos, este é um deles, não é? Aqui atrás temos mais alguns, mas passe pela Sala da Palavra e vai poder descobrir todas as novidades que estão lá à sua disposição. E Ana? É verdade, vamos já partir aqui para a apresentação dos nossos bispos de hoje. São um casal, não sendo um casal, não é? Cada um tem os seus maridos à parte. Temos então aqui o nosso já conhecido, pelo menos muitos programas de 60 minutos com Deus já fizemos juntos, não é? Que é o Bispo Rafael. É verdade. E a nossa queridíssima Bispa Jacinta. Sejam muito bem-vindos aos 60 minutos Sejam com bem-vindos. Deus. Fazem parte já da nossa casa, não é? Sim, muito obrigada. Muito obrigado, é sempre uma alegria para a gente participar desse programa e é interessante que esse programa é muito assistido, pelo menos os irmãos e as pessoas sempre nos falam, viu o Bispo lá nos 60 minutos, viu o Bispo lá nos 60 minutos, então um abraço para todos que estão assistindo. Então temos que nos portar bem, não é? Sempre. Pronto, E as pessoas estão a ver. E agora também há um programa 60 minutos para o Brasil, não é? É verdade. Sim, no Brasil nós temos um canal de televisão por satélite e também na internet e também temos esse programa com os pastores de lá participando, com apresentadores de lá. Com a Tatiana também, não é? Exato. Esteve cá Tatiana ontem, esteve cá ontem. aqui nos Sim. 60 minutos de Convenção de Fé. Exatamente. Então, isto é uma convenção em que todos participam. Exato. Portugal, Brasil, todos estamos juntos e todos participamos. Muito bem. Bispo Rafael, como é que é a convenção para si? Eu sempre me lembro do Bispo Rafael aqui na igreja. E o que é que significa para si cada uma destas convenções? Sim, a Convenção de Fé teve um período em que nós vínhamos como turistas, né? Vamos dizer assim. Bons tempos. Das primeiras vezes que eu vim, a primeira vez que eu vim na Convenção de Fé, eu vim quando entrei a tempo integral na igreja. E foi um período em que eu vim para aprender mapa orçamental, para aprender a fazer projetos e essas coisas. Então, fiquei aqui quase 3 meses. Uma convenção prolongada. Foi uma convenção prolongada. Mas foi a última convenção que nós fizemos no Pavilhão Atlântico. Ok. Que hoje já não é mais Pavilhão Atlântico, né? Mas eu lembro que foi, uau, aquela coisa gigante, impressionante. Mas a verdade é que, desde então, aquilo que eu achava que era muito grande, né? Foi ficando maior.
E é a semelhança, eu lembro uma vez com a minha esposa, né? Eu fui falar para ela que, olha, eu morava numa cidade que tinha um avião muito grande quando eu era criança. Ou seja, depois que a gente casou, a gente voltou nessa cidade. E o avião já não era assim tão, Sim, é tão verdade. grande. Quem é que cresceu, entretanto? Fomos Não, nós a crescer. é porque depois eu conheci outros aviões. E eu vi que aquele avião não era assim tão grande. E o que eu vejo é que hoje nós estamos vivendo um tempo muito grande, muito maior em tudo. A igreja tem crescido, o povo tem servido mais a Deus, tem sido mais fervoroso. Então, para mim, a convenção tem sido esse crescimento, porque desde que eu vim para hoje, eu vejo um crescimento muito grande, não só em mim, né, como cristão, mas um crescimento em todo o ministério. E o melhor ainda está por vir. É verdade. E para si, Bispa Jacinta, como é que está a ser este momento? Sim, é sempre uma maravilha estar aqui. E também lembro-me que eu vim à primeira convenção, foi nos 30 anos. Então, foi lá em 2014 e a gente não poderia perder mais essa oportunidade porque, como o Bispo Rafael falou, é um crescimento, sempre crescente. Então, em 2014 foi muito bom, foi a nossa primeira vez que estivemos aqui juntos, presentes aqui com todo o povo. E agora a gente vê como isso expandiu, como a igreja cresceu, como nós temos muito mais jovens, né? Lá em 2014 já tínhamos, mas hoje nós temos uma gama de jovens, uma maravilha de pessoas servindo a Deus. E sempre a convenção é um marco. Então, a gente costuma falar lá no Brasil, lá na nossa regional, que é a Regional Nordeste, que o ano começa para nós após a convenção. Então, esse é o ano maná. Então, é o ano que a gente recebe a instrução, que a gente recebe aquilo, o maná fresco que vem da nossa liderança, e aí partimos para um ano de vitória. Então, a nossa marca sempre é a convenção. A convenção faz parte da nossa vida. Nós temos perguntado aqui sempre aos nossos convidados, quando recebeu Jesus, como é que era a Igreja Maná e as diferenças para agora. E, na verdade, estou com muita curiosidade em ouvir as vossas respostas, porque normalmente nós perguntamos a pessoas que se converteram aqui em Portugal. Mas como é que é terem-se convertido há tantos anos lá no Brasil? Como é que era a Igreja naquela altura? Como é que tudo aconteceu? Quer dizer, o apóstolo estava cá. Como é que lá, vocês tão longe, se converteram? É bem interessante, porque eu me converti em 1996. Então, são 28 anos. E conhecemos a Igreja Maná através de uma irmã, né, que tinha um conhecimento, aqui era em São Paulo, e esse conhecimento chegou até nós. Mas era um conhecimento empírico, assim, a gente conhecia a igreja, recebíamos as instruções através dos canais, era um telefone, era um e-mail àquela altura, mas não havia nenhuma outra forma de comunicação, não como nós temos hoje. Então, a gente foi vivendo a Igreja Maná, então logo depois eu já passei a ser diaconisa e depois presbítera e depois pastora. E nesse momento não tínhamos contato. Não tínhamos contato com a liderança aqui, tínhamos uma pessoa, sempre um supervisor, mais distante, não íamos para lá. Nós estamos a 6.000 quilômetros daqui. São 6.000 quilômetros, na região nordeste do Brasil, na cidade de Arapiraca. 6.000 quilômetros. É distante. Isso. E em Portugal não há nenhum quilómetro, então, é tudo 200, 300, 400, 600. Temos, assim, um oceano inteiro, né? Porém, desde lá, desde aquela época, a gente já conseguia se comunicar, conseguíamos ter interação com a igreja. Então, a gente sempre esteve presente. Nós sempre fomos maná, nunca nos sentimos distante, mesmo com essa distância física. Mas aí a gente recebia as instruções. Eu lembro-me que era o que é que eu me admiro na Igreja Maná, é a vanguarda. O apóstolo Jorge Tadeu sempre esteve à vanguarda. Então, eu lembro-me que a gente, para receber instruções, foi a primeira vez que nós recebemos um pendrive. Então, assim, talvez vocês não entendam a altura, mas para nós era algo fenomenal. Então, nós recebíamos esse pendrive que vinha daqui, né, chegava até nós para que a gente pudesse estudar as lições, pudéssemos estar junto com os manuais. Depois tivemos também escola bíblica, e isso foi tudo ao longo dos anos. E os anos foram se passando e as distâncias foram encurtando. Hoje nós estamos aqui
falamos a mesma linguagem, sempre falamos, mas hoje mais estreito do que nunca. E em um clique tem acesso à palavra de Deus, não é? Sim, hoje nós temos acesso. E em 2000, Instantâneo. sim, em 2019, nós recebemos pela primeira vez o apóstolo Jorge Tadeu em Arapiraca. Então, passaram-se esses anos todos e nós estivemos ali com o apóstolo. E a partir daí, o Bispo Rafael, ele gostou bastante e está indo sempre conosco lá e é uma grande honra para nós. Na verdade, eu ouço, ao ouvir a Bispa Jacinta, eu penso assim, é Deus que reúne as pessoas, Sim. não é? Porque como é que uma pessoa tão longe, um grupo de pessoas tão longe, ficou tão ligado a nós, Sim. quando havia tão pouco contacto? É Deus que une, não é? É Deus que coloca este sentimento de pertença, de família, nas pessoas que Deus escolhe para poder cumprir a chamada, não é? Sim, eu acho que é uma tribo. Foi. E Deus nos chamou para esta tribo, porque a forma de falar é diferente, a linguagem é diferente, mas mesmo assim nós estamos juntos, nós temos muita coincidência de valores, e os valores é que são importantes. E nós carregamos esse DNA da Maná. A Maná, pois, e nós ficamos muito contentes, porque nós gostamos de saber que temos irmãos em toda a parte do mundo. Bispo Rafael, e para si, qual é a sua experiência? Sim, eu já entrei na Igreja Maná. Quando eu entrei na Igreja Maná, eu já era cristão. Eu sou de uma família cristã, meu pai, meus avós, de igreja tradicional e tudo isso. E eu entrei na Igreja Maná quando meu pai falece. Meu pai falece em 2005. Então, a partir daquele momento, a Igreja Maná ela recebeu a minha família muito bem na altura. Foi em Ribeirão Preto. Um momento difícil. Num momento difícil. Em Ribeirão Preto, o apóstolo estava começando um projeto muito grande. Era uma igreja para mais de 2.000 pessoas, com televisão. Tinha uma televisão local, tinha rádio, tinha toda uma estrutura montada. Porque uma das características do Ministério Maná no Brasil é que o apóstolo ele foi para ajudar algumas igrejas. E essas igrejas que o apóstolo foi para ajudar, muitas delas decidiram receber a visão. Mas o que acontece? Passado um tempo, essas igrejas que na altura já eram constituídas, o apóstolo foi lá para ajudar. Essas igrejas, depois que mais ou menos se acertaram, viraram as costas. E... É típico do adolescente. Eu acho que já sei, já não preciso do pai. Sim. E o engraçado é que sempre Deus separou pessoas. Né? Igual a bispa Jacinta estava falando, a igreja Maná, vamos dizer assim, não começou na altura com a bispa. Mas a pessoa que começou lá em Arapiraca hoje já não está. Mas a bispa está. É interessante. No Brasil, na altura, tinha ficado pessoas como o Bispo Garrido, que ainda hoje é uma figura conhecida nossa. Na altura ficou a Bispa Eunice, que já é falecida. Ou seja, ficaram pessoas naquela altura que sustentaram a igreja. Isso em 1991. 1991. E desde então, a minha esposa, por exemplo, a Estela, a mãe dela recebeu Jesus numa convenção de fé que o apóstolo fez em 1992 ou 93, lá no Brasil. Uau. Então, ela recebeu Jesus, tinha perdido o marido há pouco tempo, também encontrou na igreja esse refúgio, essa força. Então, no meu caso, de 2005 para cá, para mim foi uma visão que eu aprendi, porque com meu pai a gente aprendeu os rudimentos, né? As bases. Amar a Deus, respeitar o próximo, conhecer a palavra. Mas na Igreja Maná eu aprendi a servir a Deus, aprendi senhorio de Jesus, aprendi como colocar os talentos para servir a Deus. Eu estava na época da faculdade, aquela época de jovem que você quer conhecer o mundo. E Deus pegou e nada, vai conhecer o mundo, nada. Vai servir e foi muito bom. Então, para mim, a Igreja Maná, ela foi um começo de uma nova vida, que foi na Igreja Maná também que eu conheci a esposa, na altura minha namorada, filhos. Então, é uma vida que está sendo construída. E o bispo regularmente vai até ao Brasil, não é? Como é Sim. que têm sido essas viagens? Sim, Nós hoje... já não dissemos, mas o Bispo Rafael é o supervisor da Nação do Brasil e a Bispa Jacinta da Regional Nordeste. Nordeste, não é? Em 2014, o apóstolo convidou eu e a minha esposa para virmos para cá. Então, nós estabelecemos a nossa, vamos dizer assim, a nossa moradia aqui, mas continuamos a acompanhar o Brasil à distância. E hoje eu estou como responsável da nação e
de tempos em tempos, 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, eu sempre faço uma viagem ao Brasil para supervisionar as regionais. Nós temos lá no Brasil, hoje, aproximadamente 20 e poucas igrejas. Uau! Fiquei muito impressionada com as imagens de ontem. Não sabia que tínhamos tantas igrejas e irmãos tão simpáticos e gentis. Sim, sim. E temos a Regional Nordeste, que fica mais no topo do Brasil, né? Para quem não conhece, para quem visualiza o mapa do Brasil, a parte de cima, o Brasil ele é mais largo do que comprido, né? Então, por exemplo, nós temos Manaus, que é mesmo no extremo oeste, não, leste, extremo leste, né? Manaus. E depois, no extremo oeste, temos o Nordeste do Brasil, que é onde está a Bispa Jacinta, Arapiraca. Daí temos lá, em Arapiraca, 4 igrejas. 5, Arapiraca, Taquarana. E Rio Grande do Norte temos Rio mais Grande do uma. Norte, Então né? temos 4 em Arapiraca e mais uma no Rio Grande do Norte, que é um outro estado, né? Do Rio Grande do Norte para Arapiraca são quantos quilômetros? São 650 quilômetros. São 650 quilômetros dentro da mesma região. Então, quando está lá e tem que visitar diversas igrejas, tem que ir de Normalmente avião? nós reunimos nas sedes das regionais. Ok. E a liderança, os irmãos vêm para estar junto com a gente. Normalmente eu faço... o Brasil tem vários pontos, né? Então, por exemplo, existem voos direto de Lisboa para Maceió, que é a sede, vamos dizer assim, do estado onde está a bispa. Temos voo direto para Belém, temos voo direto para o Rio de Janeiro, para São Paulo. Então, normalmente pego um voo desses e depois dali me desloco para o restante. E acho que temos um vídeo de uma das últimas viagens que fez, não é? Sim, recentemente fizemos uma viagem. O apóstolo esse ano fez 2 viagens ao Brasil, que para a gente foi uma alegria, porque o apóstolo já não ia ao Brasil desde 2019. Então, para a gente foi uma alegria ter o apóstolo no Brasil. Mas antes do apóstolo vir, eu já tinha feito uma viagem nas várias regionais e foi esse vídeo que a gente tem aí para ver. Então vamos ver. Quando Jesus começou a anunciar quem era o verdadeiro Deus, a multidão começou a compreender e o evangelho não parava de crescer. Sempre a crescer, sempre a crescer. O evangelho de Jesus não para de crescer. Sempre a crescer, sempre a crescer. O evangelho de Jesus não para de crescer. Jesus partiu e deu-nos uma missão: anunciar o evangelho de geração em geração. O evangelho que salva, basta nele crer. Mesmo sem Jesus aqui, não para de crescer. Sempre a crescer, sempre a crescer. O evangelho de Jesus não para de crescer. Sempre a crescer, sempre a crescer. O evangelho de Jesus não para de crescer. Perseguiram os discípulos, tentaram pará-los, até mesmo a pedradas tentaram silenciá-los. Gamaliel foi o único a dizer: deixe-os ir, se for de Deus, não vai parar de crescer. sempre a crescer, sempre a crescer. O evangelho de Jesus não para de crescer. Sempre a crescer, sempre a crescer. O evangelho de Jesus não para de crescer. Levanta as mãos e bate uma na outra. Quando eu perguntar, diga eu. Levanta as mãos e bate uma na outra. Quando eu perguntar, diga eu. Quem vai pregar o evangelho? Quem vai cuidar dos convertidos? Quem vai orar pelos doentes? Quem aqui não para de crescer? Eu. Sempre a crescer, sempre a crescer. O evangelho de Jesus não para de crescer. Sempre a crescer, sempre a crescer. O evangelho de Jesus não para de crescer. Podemos então ver aqui algumas imagens, não é? Vimos muitas imagens, mas havia uma pessoa que estava sempre lá, no cantinho, a dizer um alô, que era o Bispo Rafael. Então, e Bispo, estas viagens, como é que o povo recebe a palavra de Deus? Como é que o povo recebe, por exemplo, agora este evento, a Convenção de Fé? Sim, nós no Brasil sempre organizamos as transmissões, né? Então temos as transmissões em todas as nossas igrejas
E também, através da televisão, a gente consegue divulgar a convenção, ou seja, transmitir a convenção para muita gente. Inclusive, ontem, nós recebemos um feedback, né, de que haviam muitas pessoas assistindo através tanto do satélite como através do nosso canal no YouTube, o que é muito bom, porque não necessariamente são pessoas da igreja, são pessoas mesmo fora da igreja que estão recebendo a sugestão nas redes sociais para assistir e estão assistindo, estão conhecendo o Ministério Maná. O fuso horário não é um problema? É um problema, é um problema. Lá estamos a 4 horas de diferença. Mas hoje com a internet tudo fica mais simples, né? Fica mais fácil porque está na mão das pessoas. Exato, pois. E os horários, embora nós também tenhamos, por exemplo, a região onde a bispa está, tem um estilo de vida diferente, por exemplo, de uma região como São Paulo. Então isso também varia muito. Por exemplo, em São Paulo as pessoas assistem muitas coisas em trânsito, porque ficam muito tempo no ou no metro, ou no trânsito, ou seja lá como for. Já em Arapiraca tem uma vida mais tranquila, né? Já chegam a casa mais cedo. Sim, também acordamos mais cedo. Exato. Então, conseguimos assistir o PDC, por exemplo, a transmissão ao vivo mesmo. E acompanhar toda a programação, porque acordamos mais cedo, dormimos também mais cedo. Então, dá tempo suficiente. Bispa, pode falar-nos um bocadinho sobre as atividades lá na sua Regional Nordeste e um bocadinho também sobre aquelas pessoas? Sim, temos ali um grupo de pessoas muito fiéis ao Ministério e que trabalham bastante. Temos pessoas já de muitos anos também conosco e temos muitos jovens. Então, os jovens são agregados, fazem trabalhos, todos os trabalhos, os jovens estão envolvidos em todos os departamentos. E a gente tem utilizado muitos jovens para servir mesmo a Deus, né? E os demais, todos temos grupos familiares, todos somos assistentes, somos de todos os departamentos, então nos envolvemos em todas as áreas. Um povo muito fiel, fiel ao ministério, um povo que ama mesmo a Deus e que tem a Maná no seu coração. E já vários missionários foram enviados para Portugal, não é? Sim, esse é o trabalho que a gente recebeu do nosso apóstolo, é a visão do ministério, fazermos discípulos, né? E a gente fica muito feliz em saber que o nosso propósito era que eles crescessem na obra, que pudessem nos ajudar, mas ajudar ao nosso apóstolo é ainda melhor. Então todas as vezes que o bispo Rafael vai ao Brasil, então sempre tem aquele jovem que é chamado e recebe esse chamado, ou para cá, ou para Ribeirão Preto, ou para São Paulo, enfim. Temos muitos jovens que saíram de lá, de Arapiraca, que hoje servem aqui, em vários departamentos aqui, e que não só aqui, mas também nas diversas regionais que nós temos no Brasil. Estamos a ver aqui até algumas imagens de alguns deles, não é? Sim, jovens devem estar a evangelizar, eu penso. Sim, não é? são jovens que nós usamos para... Eles fazem um trabalho de evangelização, todo esse trabalho é feito por eles, né? Eles gostam. Então, fazemos trabalhos de teatros também, estamos usando jovens para música, para teatro. Aí a gente vê, eles fizeram uma dinâmica para plantar uma árvore e ser uma semente. Aí temos a convenção dinâmica dos jovens. da piscina também. Dinâmica da piscina também, porque isso é muito importante. Os jovens gostam, se divertem. Então, aí foi num acampamento. Então, a gente costuma juntar esses jovens, fazer grandes festas. Eles gostam muito disso e gostam da palavra de Deus. Então, cantam, louvam a Deus. Aí é um esporte. Então, a gente usa tudo aquilo que os jovens gostam para que eles possam usufruir e servir a Deus. Eles têm muita energia, então a gente usa essa energia a favor do ministério, a favor da palavra de Deus. E eles têm se firmado. Na verdade, estes eventos também de convívio acabam por trazer união e força ao grupo, não é? Sim. E é um momento também de evangelização. Os jovens trazem uns aos outros, porque acaba com aquela questão de que a igreja é oração, intercessão, isso que é muito importante, mas os jovens precisam ter a característica deles. Então, eles convidam outros jovens, se agradam, ficam felizes de estar ali na brincadeira, brincando, sério. E aí eles começam a se enturmar e passam a ser discípulos. Vi ali uma imagem de noite. Também há assim... Ficam na rua de noite? Sim, ali, na verdade, aquela imagem da noite foi um acampamento. Então, eles ficaram ali, foram 2 dias que estiveram ali, e aquela dinâmica ali, aquele momento, foi um momento de convívio, deles falarem, deles conversarem, foi muito bom. E ali, muitos jovens novos estavam ali também para falar da vida deles e tudo. Foi interessante.
A Igreja do Brasil está on fire, não é, Neide? Está. Está mesmo. E temos aqui muito pessoal do Brasil, não é? Temos. Ontem na convenção deu para ver. E O Brasil tem um tamanho que é quase que continental, né? Então, é engraçado porque a bispa estava falando, eu estava pensando, né? Porque a gente vê essa... É difícil, por exemplo, os jovens de Arapiraca irem com jovens, por exemplo, de São Paulo ou de Ribeirão Preto. Gênero. Mesmo dentro de São Paulo, por exemplo. O estado de São Paulo, temos a igreja de Ribeirão Preto que fica a 400 quilômetros da capital, São Paulo. Então, mesmo dentro do próprio estado, há essa dificuldade de interação, né? Então, esses eventos é uma forma que tem de a gente conseguir juntar naquela região um grupo de jovens, depois na outra região juntar outro grupo de jovens, empresários, famílias, liderança. Então, é uma logística, né? É uma estrutura quase que de um continente. Que é um país muito, muito grande. Exato, quase que cada região é um país, Sim. porque tem culturas diferentes, tem forma de estar diferente, tem forma de pensar diferente, e a gente tem essa dificuldade de juntar. Quando o apóstolo vai, a gente consegue ainda juntar regionais maiores para a gente conseguir otimizar o tempo. O apóstolo, por exemplo, nessa última vez que ele só foi em 3 locais. Ele foi em Arapiraca, em Arapiraca a gente juntou ali aquelas igrejas que estão mais próximas, depois foi a São Paulo, que juntamos ali toda a região de Minas Gerais também, que é uma outra região, que é um outro estado, em São Paulo. Rio de Janeiro, conseguimos juntar em São Paulo. E em Ribeirão Preto ficou com essa região mais do centro. Então, a gente vai tentando gerir dessa forma. tudo Bispo bem. Rafael, vamos continuar a conversa consigo, mas temos que despedir, infelizmente, da Bispa Jacinta. Até uma próxima oportunidade. Já disseram assim, convida a Bispa Jacinta já para o próximo ano. Então, o convite já fica lançado. Então estaremos aqui, com certeza. E tudo bom É um lá para o prazer. Brasil. Muito obrigada Para o a todos. Nordeste. Para o Muitos Nordeste. eventos e acampamentos. Muito obrigada. E Ana, nós vamos ficar agora com uma intervenção. É verdade. Não é? Já temos ali a nossa equipa avançada. O que é que estará a acontecer aí fora? Olá a todos, sejam bem-vindos a esta intervenção. Hoje nós estamos aqui para anunciar o 3º dia da Convenção de Fé da Igreja Maná. São 40 anos deste ministério, a festa continua e nós estamos aqui para o pôr a par do que é que se vai passar hoje ao longo do dia. E eu não estou sozinha, estou acompanhada aqui pela Mírcia. Olá, Cláudia. Estás pronta para mais um dia? Estamos prontos, sim, senhora, para mostrar a vocês o melhor desta festa aqui na Igreja Maná. Exatamente. Relembrando, a Curiacos TV é a televisão que faz, que patrocina este evento, que vai demonstrar aquilo que se está a passar. Portanto, hoje, nós neste programa vamos ter convidadas, vamos ter também bandas que vão convidar para você vir, nações, porque a Igreja Maná está presente em muitos países. Em muitos países, várias pessoas, diferentes países, diferentes línguas, mas com um só espírito. Aqui a Igreja Maná tem de tudo, não é? Exatamente. São 40 anos. Não é brincadeira nenhuma. Portanto, nós vamos aqui já começar com a nossa primeira convidada, que é a responsável pelo Departamento Internacional de Louvor e é a Bispa Stella Galvão. Então, Bispa, muito bom dia. Muito bom dia a todos que nos assistem nesse momento. Está bem disposta? Com certeza. Esse momento de convenção de fé são dias e momentos especiais onde nós temos a oportunidade de ouvir Deus. E não só de termos um encontro com Deus, né? Temos acompanhado as reuniões da noite que têm sido muito importantes para todos nós. Temos recebido o recado de Deus através do apóstolo Jorge Tadeu, mas também ao longo do dia nós temos muita programação na nossa convenção de fé, inclusive os seminários. É isso mesmo. E hoje é o seminário pelo qual você é responsável, o Seminário de Louvor. Nós vamos ter daqui a pouquinho o seminário de louvor. E junto com o Seminário de Louvor, também nós vamos falar de bandas, Curiacos Music, que é a nossa produtora, a produtora da Igreja Maná, onde nós temos muitas bandas, o Mike Tadeu vai estar falando também sobre isso. E, com certeza, né, são momentos que nós vamos receber a palavra de Deus, porque a Bíblia fala assim, conhecereis a verdade vos libertará.
E essa verdade, esse conhecimento que é passado nos seminários, também traz libertação para uma pessoa. E em relação a este seminário de louvor, por que é importante as pessoas assistirem, mesmo em casa, vindo aqui pessoalmente? O que é o louvor? Por que é tão importante nós falarmos hoje especificamente sobre ele? Por que é tão importante a gente falar sobre louvor? Porque existem certas coisas que você pode fazer, que eu posso fazer, que atrai Deus para a nossa vida, atrai Deus para a nossa casa, atrai Deus para perto de nós. E louvor é um ingrediente que todos nós, eu aqui, você aí, pode ter para atrair Deus. É disso que nós vamos falar. E uma das coisas importantes de referir é que o louvor não é só o cantar. Com certeza não. Porque há muitas pessoas que dizem, eu não tenho jeito para o louvor que eu canto muito mal, mas é isso que vamos aprender hoje. Com certeza, acompanhe. E em relação a estas bandas, como você já falou que vamos ter muitas bandas, estão a surgir novas, estava com essa expectativa que hoje tivéssemos tantos estilos musicais como temos hoje e a influência que está a ter em todo o mundo? Com certeza, porque a nossa igreja é feita de jovens, de adultos, casais, famílias que estão cheios de talentos. E Deus é que junta essas pessoas a uma igreja, né? E graças a Deus são 40 anos de uma caminhada com Cristo, em que Deus tem sustentado um ministério com jovens, com bandas, com talentos, e cada dia mais Deus vai acrescentar, porque a igreja é do Senhor. É isso mesmo. Muito obrigado, Bispa, pela sua participação. E nós então vamos ficar com um pequeno resumo do que é que foi o dia de ontem da nossa Convenção de Fé 2024. São 40 anos de Igreja Maná. O que é que você perdeu ontem? Vamos ver. O segundo dia da Convenção de Fé começou com a preparação diária de um cristão, com o objetivo de cada participante ter comunhão com Deus logo pela manhã. E também interceder por diversos assuntos. E para que tenha a oportunidade de aprender cada vez mais, durante a semana decorrem vários seminários com temas específicos. O primeiro seminário tomou o tema As Crianças na Igreja. Já o segundo, o tema abordado foi grupos familiares. Na Quinta da Ribeirinha, no Tujal, também houve espaço para diversão e música, ao som de várias bandas do Ministério Maná que passaram pelo palco da Curiacos Music. As reuniões da tarde também marcaram esta convenção, onde a Bispa Marisa Rações ensinou que atitudes devemos ter em relação ao dinheiro. E o Bispo Pedro Ferreira continuou com o tema Atitudes. E muitos foram aqueles que decidiram viver de perto cada segundo desta convenção e, por isso, optaram por se hospedar dentro das instalações da Quinta, no espaço dedicado ao campismo, com a oportunidade de conviver diariamente com todos os irmãos. A reunião da noite começou em grande, com o grupo Curiacos Brasil, que levou todos a louvar a Deus em clima de festa. Seguiram-se os números especiais de Moçambique, América do Sul e ainda a peça Última Chamada, do Departamento de Aviação. As Igrejas das Américas também participaram nesta reunião com vídeos de saudações. Os artistas da Curiacos Music também estiveram presentes. Carlos Moreira, Soldados de Cristo, da AOG e os Team Curiacos. O presidente e fundador da Igreja Maná, o apóstolo Jorge Tadeu, deu as boas-vindas e levou a Igreja a adorar a Deus. O Espírito Santo derramou a sua presença e muitos entregaram a vida a Jesus neste momento de adoração. O apóstolo Jorge Tadeu seguiu com a mensagem de Deus para a Igreja, referindo que a Igreja Maná foi aprovada para grandes conquistas e vitórias e que o melhor ainda está por vir. Para isso, cada um tem que contribuir fazendo a sua parte, conforme as revelações que Deus tem dado à Igreja. O triplo poder das palavras também foi um tema de destaque nesta noite. De seguida, todos tiveram a oportunidade de contribuir para a obra de Deus. Cada um recebeu a unção de Deus para a sua vida e o dia terminou em grande festa. Alo allemaal, wij nodigen jullie
Portugal atualmente como bem Perse Conferência em Portugal, by de Quinta da Ribeirinha em Tujal. Etis van toda farroça, tot met 17 arroz, neta mesa. Neste momento, a Bispa Raquel Silva, que é a diretora internacional do Departamento de Jovens. Olá, Bispa Raquel, seja bem-vinda. Diz para nós, com este marco histórico de 40 anos da Igreja Maná, o que é que isso representa na vida de jovens hoje em dia? Olá, Mírcia, e olá também a todos aqueles que nos acompanham. Hoje é um dia especial, todos têm sido dias especiais, mas respondendo à tua pergunta, estes 40 anos do Ministério trazem com certeza a prova de que vale a pena persistir, não desistir, porque as lutas sim vêm, mas as vitórias são cada vez maiores e isso traz também para os nossos jovens esse espírito de fé. Eu ainda no outro dia me comovi ao ver uma pequenina que participou ali numa abertura, estava a ver o número da abertura no ensaio, ela desmanchou a chorar e eu pensei, como é que uma pequenina com 9 anos já se sente tanto com aquelas imagens de que o apóstolo falava e depois as coisas a acontecer. Então isso tudo traz para eles ao longo destes 40 anos essa experiência de resistência, de persistência e de conquista. E hoje nós vemos nos nossos jovens, ainda ontem, não é? Como a Bispa Stella acabou de referir anteriormente, foi uma reunião muito boa, todas têm sido, e vê-se que realmente os jovens estão afogueados, cheios da presença de Deus, cheios do fogo de Deus, e eles são o futuro da Igreja. Então é importante tudo isto que está para trás e tudo aquilo que já aconteceu faz com certeza que o futuro destes jovens sejam de cada vez mais a crescer, porque o melhor está para vir, não é? E uma vez que eles são o futuro da Igreja, como é que eles podem nos encontrar, ou seja, encontrar a Igreja neste exato momento? Como é que os jovens podem encontrar a Igreja Maná? Então, nós temos o site igrejamana.com, onde estão disponíveis todas as informações acerca de tudo aquilo que envolve também no Departamento Jovem. Tem a informação do Departamento Jovem, temos site, temos TikTok, temos Facebook, aliás, temos o canal Telegram. Sigam o nosso canal Telegram, porque durante a convenção também temos vários desafios, temos uma banca este ano, mas todas as informações podem ser no site igrejamana.com e no Instagram. Temos novidades, Mírcia, queres saber? Quero. Temos Instagram também em vários idiomas, inglês, russo, alemão, holandês, espanhol e, para além do português, que é o principal, mas temos uma expansão ainda por aí, francês, eslovaco, outros aí também por abrir. Então pode deixar um convite já neste exato momento para os jovens que ainda não estiveram aqui presentes. Então venham, pessoal, têm que vir. Se é para os jovens, vou falar de forma jovem. Não podes perder esta oportunidade de vir à convenção. Vem até ao Tujal. Se estás longe, acompanha todos os momentos. Não percas nada, porque Deus tem algo especial para ti. E hoje vamos ter o seminário, não é? Seminário às 14h30. Podes também acompanhar o seminário. Vão ser reveladas quais são as formas que tu podes servir a Deus, e essa é a grande importância deste seminário. Porquê que o jovem deve servir a Deus? Isso vai-te trazer também, com certeza, esse desejo de servir daqui para a frente muito mais. Muito obrigada, Bispo. Bispa, então, neste exato momento, você que está aí, recebe esse convite, mas neste momento vamos agora ficar com um spot. Domingo, dia 18 de agosto, o apóstolo Jorge Tadeu convida todos os homens e mulheres de negócios a estarem presentes num almoço convívio. Participe no seminário e receba a visão e a unção que o capacita para cumprir a sua chamada. Inscreva-se já. As inscrições são limitadas e você não pode perder. Para mais informações, consulte o site igrejamana.com. E vamos estar aí na Convenção de Fé 2024. E não se esqueçam: o melhor de Deus está por vir, porque operando Deus ninguém pode impedir. Tchau! Começa a falar. A Igreja Maná celebra 40 anos do seu ministério e a Curiacos TV foi conhecer algumas das histórias. Vamos hoje conhecer um testemunho destes 40 anos da Igreja Maná. Eu recebi Jesus em 1996, quando fui de férias à Suíça, férias das aulas, não é? Era uma criança nessa altura e lembro-me de entrar na igreja e de ver todas as pessoas de mãos no ar. Eu nunca tinha visto isso, não é? Porque eu sempre fui habituada tinha essa religião, digamos assim, na Igreja Católica.
Na verdade, eu lembro-me da minha avó sempre me incentivar: tu vais seguir a Deus, tu vais fazer as orações para Deus, mas eu não conhecia o Deus que eu tinha visto nessa igreja. Então eu achei muito estranho e pensei: não, isto não é de Deus, e saí a correr. Então, passado, não sei, talvez uns 15 dias, um mês, eu fui a um grupo familiar lá na Suíça também. Estive lá há algum tempo, e aí perguntaram-me: então já recebeste Jesus? E eu disse: sim, já recebi, mas eu não tinha recebido porque eu nem sabia o que era receber Jesus. Então, entretanto, eu vim para Portugal, não é? Acabaram as férias e estive 2 anos sem ir à igreja. Eu não queria, eu rejeitava porque não era aquilo que me tinham ensinado. E passado 2 anos, então, de minha mãe interceder, porque ela já seguia a Deus, eu fui à igreja e a partir daí nunca mais deixei Deus. Comecei logo a servir, primeiramente ajudei na igreja infantil, depois estive a ajudar também no louvor, aprendi a tocar piano, aprendi a cantar. Então a minha caminhada foi desde os talvez 14 anos que eu comecei a servir. Depois, sempre a servir, fui para a universidade também, para o Porto. Lá sempre servimos, já pregava nas reuniões, eu como os jovens todos lá do Porto também. Depois acabou a universidade e fiquei colocada em Lisboa, numa escola, estive a dar aulas há algum tempo, até que Deus preparou tudo para que eu entrasse a tempo integral, já estando em Lisboa. Também foi aqui em Lisboa que eu conheci o meu marido e casamos, não é? Passado algum tempo fomos para a Argentina, nós já tínhamos igreja na Argentina nessa altura. Depois, passado também há algum tempo, para encurtar uma história longa, através da Argentina abrimos a igreja no Equador. Depois também, há uns anos atrás, abrimos a igreja na Bolívia e eu fiquei responsável por esse trabalho, por essa supervisão. Isto para dizer que tanta coisa se passou desde que eu comecei, desde que eu recebi Jesus, não é? Nós estávamos numa igreja, eu recebi Jesus, mas depois converti-me a sério numa igreja do norte, de Trás-os-Montes. Era uma igreja num armazém de um irmão que ele cedeu, com muito amor. As pessoas lembram-me perfeitamente do primeiro amor, nós estarmos lá nessa igreja, ninguém estava a reparar nas paredes, se era armazém, se não era. Hoje, graças a Deus, temos uma igreja, mas nessa altura todos servíamos a Deus, aí desse pequeno início em Chaves, e foi muito bom. Lembro-me desse primeiro amor que nós tínhamos e que, claro, guardamos até hoje, mas o importante é que daí nós fomos para a Argentina, não é? Fomos para um lugar que Deus nos enviou, mas que expandimos. Depois da Argentina, depois, como eu disse, fomos para o Equador, fomos para a Bolívia, Colômbia, Venezuela. Então, a igreja, desde o início que eu conheci até hoje, portanto, estamos a falar de 28 anos, foi uma igreja que cresceu imenso, assim como nós também, cada um de nós cresce individualmente. Então, esta caminhada foi uma caminhada com muitas experiências com Deus, não é? Tive muitas experiências com Deus, nem sempre foi fácil. Tive muitas experiências também que muitas vezes os jovens têm e que passam a universidade e Deus não é bem assim, vontade de desistir, vontade de não servir a Deus, mas tudo isso nós ultrapassamos muito porque também os nossos pais nos deram esses conselhos de Deus, de sempre servir a Deus, de nunca deixar Deus. Então eu sempre servi a Deus até hoje e ainda temos muito mais nações para ganhar, temos a América do Sul toda para ganhar e é aí que nós estamos a trabalhar também, e eu tenho esse privilégio e espero ter esse privilégio de fazer parte deste avanço do Evangelho, desta expansão grande que está a acontecer, porque nós sabemos que só pode ser Deus a fazer tudo o que está a acontecer. Desde que me converti, que como eu já referi, era dentro de um armazém, todos ali fechadinhos, tudo muito pequenininho, até hoje onde Deus nos trouxe. Então nós estamos a ver que Deus é um Deus muito grande, um Deus de grandes oportunidades, um Deus que vai abrir portas onde nós não imaginamos. Então o meu desejo é estar cá presente para eu assistir a tudo isso que Deus tem para cada um de nós. खुदावंद यीशु मसीह के शीरीन नाम में आपको सलामती पहुंचे। मैं पास्टर राहुल जॉन माना चर्च हिंदुस्तान से आपके लिए खुशखबरी लेकर आया हूं। जी हां, हमारी फेथ कन्वेंशन होने जा रही है 12 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक। में खुदा के कलाम को सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, आप जरूर से पहुंचे। मेरा दावतनामा आपके लिए है, आप इस इबादत में, इस कन्वेंशन में आए और बरकत हासिल करें। यकीनन खुदा आपसे बात करेगा और मुलाकात करेगा। खुदा आपको बरकत दे।
A Convenção de Fé é uma semana recheada de atividades. Veja o que vai acontecer no dia de hoje. Então ouve esta música. Espero que toque o teu coração. Con tus plumas tú me cubres y bajo tus alas estoy seguro, mi escudo es tu verdad. No tengo miedo de noche o de día. Cae en mí la verdad, es mía y diestra mía llegará. Porque te amo, también tú me librarás. Pones en alto mis ojos de vida, pues en ti está mi voluntad. Como pode ver, nós estamos sempre aqui a acompanhar o que é que se passa nesta Convenção de Fé e, portanto, hoje o nosso diário vai terminar por aqui. Ficámos a conhecer os seminários que vamos ouvir hoje. Estás curiosa para saber o que é que vão falar? Eu estou ansiosa e também quero aprender um bocadinho do que elas vão falar. Exatamente, porque nós também vamos estar aqui a acompanhar. A Curiacos TV é a televisão oficial deste grande evento da Igreja Maná. São 40 anos, muita coisa já se passou e muitas coisas também vamos descobrir ao longo do dia de hoje, mas também no resto da semana, não é verdade? Exatamente. Se não puder vir, fica aí desse lado para assistir e que nós vamos mostrar muitas mais coisas. Aqui a morada onde nós estamos, que é o local presencial, é a Rua da Ribeirinha, número 2, em São Julião do Tujal. E nós então estamos aqui para continuar a acompanhar. O próximo diário é às 15 horas. Nos despedimos. Muito obrigada pela vossa companhia, não é verdade, Mírcia? Obrigada. Nos vemos. Até logo. Estamos aqui então de volta depois deste diário da Convenção de Fé, onde pudemos ver qual a programação para o dia de hoje e também tudo aquilo que tem estado a acontecer. E você que está aí desse lado, não fique em casa, se tem a oportunidade, venha até à Rua da Ribeirinha, número 2, em São Julião de Tujal, para que possa estar presente nesta grande festa, onde certamente Deus vai tocar na sua vida. E você também vai poder encher o seu coração com tudo aquilo que Deus tem reservado para si. Ana, quem está lá em casa não deve mesmo ficar em casa, não é? Não, claro. A festa, segunda-feira, foi logo uma abertura fantástica, uma reunião extraordinária. Ontem continuou e, portanto, têm sido momentos fantásticos. As pregações do apóstolo Jorge Tadeu têm sido realmente maravilhosas. A unção de Deus é forte logo desde o início e vai aumentando ao longo da reunião. E já que estamos, todos vocês estão convidados a vir e a participar e a receber também aquilo que Deus tem para cada um de vocês. Mas ontem tivemos uma coisa engraçada que tem tudo a ver com o que estamos agora aqui hoje a fazer. É que tivemos vários números especiais que vieram diretamente da América do Sul. E hoje nós estamos aqui com a América do Sul, não é? Então podemos apresentar já a Bispa Marisa e a Pastora Valéria. Sejam muito bem-vindas. Bem-vindas. Gracias. Então, ontem a Pastora Valéria esteve a participar dos números, não é? Eu acho que dançou muito bem, não foi, Pastora Valéria? Sim, eu estive a fazer a dança do Equador e depois a participar da dança de Argentina. Então, e Pastora Valéria, como é que tem sido estar lá está neste momento na Argentina, não é? Como é que tem sido estar a desenvolver lá o trabalho? Está bom. Estou lá há 3 meses. Antes estive no Equador e agora estou a ajudar na Argentina, junto à Bispa. Os trabalhos estão a correr bem. Estamos em uma nova era do avivamento. As igrejas estão a crescer. E como é que estão as expectativas do povo de lá em relação à Convenção de Fé? Também já se estão a preparar para o CR da convenção. Vai ser numa igreja grande, com todas juntas, mas agora cada igreja está a assistir. Ok, muito bem. Temos também aqui a Bispa Marisa, que é responsável, não é, pela América do Sul, não é? Alguns países da América do Sul, a Argentina, o Equador,
Bolívia, Colômbia e Venezuela. Ok. Portanto, tudo que é pessoal espanhol é com a Bispa Marisa, praticamente. Praticamente. O Chile é que não, mas de resto, esses países de fala espanhol assim. Na verdade, é engraçado, não é? Porque nós conhecíamos a Bispa Marisa cá em Portugal, na altura pastora, não é? Entretanto, depois foi enviada para a Argentina e um dia, assim, pouco tempo depois, vi um vídeo em que estava a Bispa Marisa a cantar em espanhol. As coisas que Deus faz, não é? Mas sim. Cantar e em espanhol. Então eu achei aquilo realmente, Deus capacita, Deus... Como é que é, Bispa Marisa? Explica-nos antes. Na verdade, quando eu fui para a Argentina, eu nunca tinha falado espanhol, nem era uma língua que eu até gostasse muito. Mas pronto, tínhamos que falar em espanhol, não é? Desde o primeiro dia que chegamos lá, já sabíamos, é para falar espanhol. Não fomos pregar em português, porque nem sequer nos entendiam, não é? Todas as pessoas lá falam espanhol. Falam espanhol, E, claro. na verdade, eles percebem menos português do que nós percebemos o espanhol. Exatamente, nós estamos mais familiarizados porque nós usamos as legendas nos filmes ou em tudo. Eles lá não, eles traduzem mesmo a voz, portanto eles nem sequer ouvem o idioma português ou brasileiro, ou seja o que for. Então eles não entendem mesmo. Nós sabíamos que a partir do primeiro dia que chegássemos lá íamos ter que falar espanhol. Então pronto, foi um processo. Claro que nós não chegamos e começamos logo a pregar, porque ninguém nos entenderia, não é? Fomos aprendendo na internet, a falar com as pessoas. Eu acho que até aprende-se mais a falar com as pessoas do que propriamente fazer cursos, não é? Porque somos obrigados a fazer. Então, pronto, durante algum tempo estivemos a aprender, depois começamos a pregar em espanhol, com a paciência deles todos, porque lá dizíamos uma palavra que eles não entendiam, mas no contexto correu tudo bem. Vai tudo andando. Pronto. Já faz quanto tempo que foram para lá? Nós fomos em 2014 até 2016, portanto, é só fazer as contas. Não, já foi há 8 anos, não é? Foi. Na verdade, nós temos aqui também a Neide, que ela foi missionária na Argentina e ela estava a dizer que lembra-se da Valéria. Exatamente. Sim. Então foi o ano antes, em 2013. Exato. Então foi lá onde conheci também a Valéria e outros missionários que também hoje estão aqui em Portugal. Estiveste em vários países. Estive na Argentina, também tive algum tempo no Chile. No Chile. E na Argentina passei por Buenos Aires, por São Francisco e também por Córdoba. Que ainda temos igreja e vamos ter mais no nome de Jesus nesses lugares. Sim. Tudo bem. E como é que foi o Ministério está a crescer, não é? Já estamos em 40 anos. Como é que tem sido o desenvolvimento desde há cerca de 8 anos atrás até agora? Sim. Nós na Argentina já abrimos várias igrejas, já existiam algumas igrejas lá quando nós fomos. Começamos a desenvolver o trabalho, a estabelecer a visão. Abrimos algumas igrejas também nessa altura. E depois, através da Argentina, abrimos o Equador. Na altura não existia o Equador. Formámos pessoas na Argentina. O nosso objetivo foi ter missionários na Argentina para depois serem enviados para outros países. E foi isso que fizemos. Abrimos depois igreja no Equador, através de um irmão que até estava em Espanha, foi ele que começou esse trabalho. Depois enviámos missionários como a Valéria e a Mili, que hoje está aqui na convenção também, foram para o Equador. A Mili ficou lá. Depois, através da Argentina, também abrimos na Bolívia. Creio que há 1 ano ou 2, abrimos um trabalho na Bolívia. Entretanto, os nossos pilotos, que são venezuelanos, converteram-se quando vieram trabalhar connosco. Eles não eram evangélicos, aliás, estávamos a conversar sobre isso, que quando eles vieram à entrevista, eu lembro-me deles me perguntarem: nós não temos que ser evangélicos, pois não? É porque nós somos católicos. Não, está tudo bem. Mas depois de algum tempo de eles estarem aqui... Estava tudo bem, mas poderia ficar melhor. Exato, eles é que não sabiam. Eles é que não sabiam. Nós já estávamos a orar, não é? Não foi fácil, não foi logo oferecer alguma resistência, não é? Mas como, pronto, Deus é Deus, e Deus já tinha um plano para eles e uma chamada para eles, então os dois, passado um tempo, converteram-se, hoje são líderes de grupo familiar e dão um grupo online da Venezuela, com pessoas da Venezuela. Então também fiquei encarregue desses grupos online. E a Colômbia, também temos colaboradores aqui que são da Colômbia e eles estão também abrir um grupo familiar lá online, que a pastora Valéria já foi à Colômbia e tem estado a acompanhar também esse trabalho lá. Temos várias pessoas que se juntam a nós online. Quando ela vai lá, claro, temos mais ainda, presencial. Se calhar a pastora Valéria podia falar um bocadinho dessas viagens. São muito... Sim, agora vou falar espanhol. Se for devagar, nós entendemos. Bien. En diciembre
fue el primer viaje y ya fue el primer viaje para conocer a las personas que estaban online. Fue muy bueno, hubo una buena cantidad de personas. Y el próximo viaje fue ahora, en este año, en marzo. Marzo Viaje fue. à Colômbia. Viaje a Colombia. El primero comenzó 2023, diciembre, y ahora este año en marzo. Y también fue muy bom. Conseguimos ganar más personas. Esas personas se están conectando también al grupo online y incluso conseguimos dar cursos. Muchos quedaron interesados y hoy en día continuamos en contacto con ellos. E tem muito material em espanhol, não é? Sí, sí. También la obispa consiguió enviar libros en español y así que Colombia también está en la visión. A pastora Valéria foi missionária aqui, foi treinada em Portugal. Sí, mi primer viaje fue aquí ahora en diciembre, pasó 10 años. 10 anos. Sí. E para si, o que é a convenção? A maior parte das vezes está lá, como é que é vir aqui à convenção participar? Después de tantos años es una alegría, pero creo que esta convención es mucho mejor. No se compara a las anteriores. Correu bem. E o melhor ainda está por vir. Agora estou aguardando para a segunda. O melhor está por venir. E a pastora Valéria também esteve, quando saiu daqui de Portugal, foste para a Argentina? No, fui à República Dominicana. É isso. Esteve na República Dominicana. Sim. Depois Argentina, Equador e agora de novo para a Argentina. Exato. E a Bispa Marisa está responsável por diversas nações, não é? Mais Como é que é gerir tudo à distância? Pois, por isso é que eu tenho a pastora Valéria que me ajuda. Eu estou a supervisionar todas estas nações, mas eu não estou lá, não é? Então não é fácil. Claro que a pessoa dá as instruções, está em contacto, faz reuniões, mas não é a mesma coisa que estar lá. Eu estive lá, então sei que a presença é completamente diferente. Então tenho a pastora Valéria que me ajuda a supervisionar a Argentina e ajuda a supervisionar o Equador e a Colômbia. Portanto, os outros, Bolívia e Venezuela, como estamos ainda no início, eu estou a fazer diretamente com as pessoas que estão lá. Na Bolívia nós já temos lá uma pastora que é da Argentina e ela está mesmo lá, temos grupos familiares e temos mesmo igreja lá, mas claro, estamos a iniciar esse trabalho. Na Venezuela, como é online, eu estou a acompanhar diretamente com os pilotos, não é? Os grupos deles. Na verdade, nós dizemos que são os grupos da Venezuela porque temos pessoas na Venezuela, mas muitas das pessoas que eles têm nos grupos online são venezuelanos que não estão na Venezuela. São pilotos também que andam por todo o mundo, que estão em Espanha, que estão em tantos outros países, nos Estados Unidos. Portanto, eles têm muitos venezuelanos, mas que nem todos estão na Venezuela. Ou seja, os pilotos evangelizam os pilotos, não é? Exatamente, piloto evangeliza piloto. Então nós temos vários pilotos até nos grupos familiares que são da nossa igreja, não é? Mas é online. Eu vou falar dos nomes especiais que foram apresentados ontem e deu para ver um grande gosto e um grande sentimento de pertença. Apesar de estarem longe, as pessoas sentem esta ligação a esta família Maná. Claro, sim, sim. Não, quem está longe, quando estive na Argentina, no ano 2013, eu fiquei na Argentina a assistir à convenção. Então é um espírito completamente diferente, não é? Nós assistirmos à convenção fora ou assistirmos à convenção aqui. Para já temos uma expectativa muito maior, porque nós não sabemos o que é que está a acontecer durante o dia, não é? Nós só vemos as reuniões e não sabemos o ambiente que está aqui. Então estamos conectados o tempo todo e estamos ali a absorver tudo, a reter tudo o que está a ser falado, o que está a ser feito, porque, claro, não estamos presentes. Então, eu acho que isso é muito bom nós estarmos ali. Aliás, eu estive lá, não é? E é muito bom nós estarmos ali conectados, estarmos sempre ligados, mas a presença é completamente diferente. Estar aqui, nós sentimos mais a unção, sentimos esta união, sentimos este ambiente que não é tão fácil sentir quem está longe, não é? Muito bem. E ontem, continuando a falar sobre os números especiais, ontem houve um número referente à aviação, não é? Quer-nos falar um pouquinho? Sim, então nós tivemos a ideia, não é, de apresentar um número da aviação em que nós fazemos
digamos assim, é um símbolo, não é, de que as hospedeiras estão no avião, os pilotos também participaram, os nossos verdadeiros pilotos participaram, e nós estamos a comparar o que se faz num avião com a Bíblia, com o que devemos fazer em relação à Bíblia, em relação a Deus. Então foi um número especial, não é fácil de explicar, mas em que temos as hospedeiras, temos os pilotos e explicamos, por exemplo, debaixo do seu assento, não dizemos que tem o esqueleto ou que tem não sei o quê, mas tem a Bíblia, agarre-se à Bíblia nesta viagem, comparando a nossa vida como uma viagem de avião e o que é que nós temos que fazer durante esse tempo que nós estamos no avião. E que é uma caminhada, que é uma viagem até à vida eterna. Então é esse simbolismo que nós fizemos e acho que correu muito bem. Então, para si que não teve a oportunidade de assistir a todo este evento, não é, de ontem e também a esta apresentação, pode aceder ao YouTube, onde estão disponíveis as transmissões das reuniões que têm estado a decorrer. E também quero relembrar que pode entrar em contacto connosco, tem vários números à sua disposição, tal como o 21 190 8995 e também o WhatsApp 912 895 800. Deixe o seu pedido de oração. No final do programa, os nossos convidados vão orar pelo seu pedido, não é? Acredite que para Deus nada é impossível. Então, nós estamos no momento das despedidas, não é? Então, quero despedir aqui da pastora Valéria. Não sei se quer deixar uma mensagem em espanhol, não é? Para todos aqueles que nos estão a acompanhar. Claro, que continúen participando de esta convención, porque ciertamente lo mejor va a venir, no solo para Europa, sino también toda Latinoamérica, América del Sur. Nos espera un gran avivamiento, así que bueno, solo a recibir. Sim. Então, muito obrigada pela sua participação. À Bispa Marisa digo até já, não é? Porque ela vai voltar. Relembro, entre em contacto connosco, pode também aceder ao site www.igrejamana.com, onde tem lá à sua disposição toda a informação acerca da Convenção de Fé e tudo aquilo que está a acontecer. E vamos ficar, sem mais demoras, com mais um momento musical. Voltamos então à banda Êxodo e voltamos logo de seguida. Até já. Marcas e soluções vão saber. Ah, nos esconderam a verdade. Falaram que crente é pobre, que pobreza é igual à humildade. E onde é que estão Malaquias 3:10? Que pobreza é igual à humildade. O Lucas 6:38, tá como então? Prosperidade é pecado, dízimo ultrapassado. Dá dinheiro pra igreja errada. Eu não acredito, isso é sério. Dá dinheiro pra igreja errada. Não aceito. Isto é mentira, eu já conheço a verdade. É mentira, agora conheço a verdade. Homem com homem estão a casar, mulher com mulher estão a amigar. Estão a falar isso é felicidade. Estão a falar isso é felicidade. Emancipação está na moda, submissão fora de moda. Eu é o meu corpo, minha regra. Essas redes sociais, eu é o meu corpo, minha regra. Isto é mentira, eu já conheço a verdade. É mentira, agora conheço a verdade. Então, isto é mentira, eu já conheço a verdade. É mentira, agora conheço a verdade. Eu te disse. Então, Velho Testamento estão a anular, o Novo não estão a praticar. Nem sei que Bíblia estão a ler. Nem sei que Bíblia estão a ler. Assim é como mais então? Usam palavra que nos favorece, texto fora do contexto, pretexto para ações sem nexo. Pretexto para ações sem nexo. Teoria da evolução. Tentaram me convencer, o homem veio do macaco, mas eu não aceito esse chacho. Essa é antiga. Eu não aceito esse chacho. Nada. E Adão e Eva então? Não me apanham. Nem nunca vou te deixar. Esse mundo não tá bom.
inteligência, nem na vossa carne, nem nos vossos achos, mas na força do poder de Deus. Eu aqui vou continuar na igreja. Depois dessa não adianta falar mais nada. No cimento deixou, E já de volta depois desta música da banda Ace de Macas e Soluções. E voltamos aqui à conversa, mas desta vez com a Bispa Marisa, que já estava connosco, e o Bispo Rafael regressou. Vamos falar sobre um tema interessante, que é atitudes relativamente à nossa vida financeira. É um tema importante, não é? É um tema importante, sobretudo nos dias de hoje, onde se vê tantas pessoas a passarem por dificuldades, não é? Sim, mas Jesus tem sempre a solução. Tem sempre. É isso mesmo que nós vamos descobrir aqui. Podemos começar pelo Bispo Rafael. Bispo Rafael, no mundo que corre, vemos tanta coisa estranha acontecer à nossa volta, em especial, falamos mais aqui em Portugal, mas se calhar um bocadinho por todo lado, problemas de habitação, muitas pessoas a mudar de país à procura de uma vida melhor porque o seu próprio país não lhe oferece aquilo que eles consideram que é necessário e é importante, e parece que o mundo está assim numa convulsão e que ninguém está muito satisfeito nesta parte. Verdade. É verdade, e a má notícia, né, vamos dizer assim, é que não vai melhorar, né? Não vai melhorar porque a gente está vivendo um tempo que é exatamente um tempo de crise, né? Por mais que nós tenhamos, por exemplo, falando agora do Brasil, né? Por mais que nós pensamos assim, o Brasil, nós vemos riquezas, vemos pessoas morando em boas condições, mas a grande maioria não está bem. Não é isso. Né? É como aqui em Portugal, você vai no shopping, você vê muita gente. E daí a gente pensa, mas onde é que está a crise? Mas a verdade é que a grande maioria não está ali. Não está ali. Então, muitas vezes, o ser humano ele é movido por aquilo que, pelas novelas, pelo teatro, por aquilo que se passa, e quem olha de fora pensa, parece que está tudo bem. Mas, na verdade, aquilo é uma casca bonita, mas por dentro tá estragado. Eu acho que a grande questão do mundo é essa, é que o mundo ele não tem solução para os seus próprios problemas. É assim desde o princípio. Sempre que o homem... Eu ouvi ontem qualquer coisa de alguém dizendo que a roupa que o homem tenta inventar nunca traz soluções. É sempre soluções muito paliativas. Provisória, uma solução É uma solução provisória. E a verdade é que nós vivemos um tempo em que muda-se governos, muda-se sistemas econômicos, inventam-se coisas novas, mas a verdade é que os problemas continuam. E muita gente vive com receio do dia da manhã. O que será que vai acontecer? Será que vai ter comida para me dar aos filhos? Será que vai ter emprego? Não é? Até para ir ao hospital, às vezes a pessoa passa por dificuldades. É melhor não ficar doente. Porque é mesmo melhor. Às vezes a pessoa fica curada na fila do hospital, porque já passou tanto tempo. Essa é a boa notícia. Só para não dizer aqueles Exato, que morrem. É porque eles vão se ajudando. Só para não ser negativa. Eles vão se ajudando, né? Olha, faz isso, faz aquilo e pronto. Ali este medicamento. Então, Marisa, mas Deus preocupa-se também com esta área da nossa vida. Claro. Ou Deus, essa coisa dos dinheiros, Deus está lá só assim, num ambiente super agradável, de paz, e estes problemas tão básicos Deus não quer saber? Não, porque não são básicos, não é? Ele é um pai, não é? Deus é um pai. E nós, como pais, nós preocupamos-nos com todas as áreas dos nossos filhos. Até a mínima que nós achamos que está a fazer drama ou está não sei, Deus preocupa-se com tudo, não é? Nós, como pais, a Bíblia diz que se nós que somos maus damos boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Deus, que é bom, nos dá coisas boas. Então ele preocupa-se com tudo. Um pai quer que o filho tenha as suas necessidades supridas e ele é um bom pai. Então ele quer mesmo suprir todas as nossas necessidades e financeiramente também, não é? A Bíblia diz que o dinheiro responde por tudo.
O dinheiro é importante, é uma área muito importante na nossa vida. Muitas pessoas pensam que Deus só se preocupa com a saúde mental, com a saúde física do corpo, mas não, Deus preocupa-se com todas as áreas da nossa vida. Muita gente também o que faz é pensar que se investir nisto ou naquilo que vai poder ter retorno, também mudar o chip, pensar de forma diferente ou estudar livros como Ser Milionário. Hoje em dia vê-se muito disso. As pessoas procuram soluções, não é? Já experimentaram tanta coisa, já ouviram tanta coisa, já estudaram tanta coisa que procuram, não funcionou, então vou procurar outra solução e vão sempre procurando até alguma coisa dar resultado. Mas nós sabemos que só com Deus é que as pessoas conseguem vencer. Na verdade, as pessoas conseguem vencer por outros métodos, mas às vezes não são os melhores métodos. E às vezes não são duradouros, não é? Exatamente, exatamente. Então nós, se aplicarmos a lei de Deus, porque a Bíblia também fala da área financeira. Nós pensamos que a Bíblia só fala de Deus e da eternidade e do céu e do inferno. Não, a Bíblia fala da parte financeira e todas as áreas da nossa vida. Temos até algumas passagens bíblicas, tenho aqui uma, que é 2 de Coríntios 8:9, que diz assim: pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. Então, esta é a vontade de Deus, que sejamos ricos. Quando uma pessoa fala em ser rico, a pessoa pensa logo, vou ter que ter muitas casas, muitos carros, mas não é isso, não é? Não, ser rico é a pessoa ter as necessidades todas supridas. Na verdade, ser rico não é só eu ter as minhas necessidades supridas. Ser rico é eu poder ajudar outras pessoas também, não é? E nós temos ouvido o apóstolo falar muito sobre isso. Uma pessoa rica não é uma pessoa que pensa nela, é uma pessoa que pensa também nos outros. E Deus, diz a Bíblia, né, como estavas a ler, que se fez pobre, ou seja, Ele saiu da sua riqueza lá do céu, que nós nem imaginamos que há, não é? Saiu de lá para vir à Terra, para morrer por nós, para que nós hoje pudéssemos ter acesso à vida e vida com abundância. Ou seja, não só vida para o nosso corpo, mas abundância em todas as coisas que nós temos. Abundância na saúde, abundância nas finanças, abundância em tudo. E quando nós falamos de abundância, muitas pessoas pensam em luxo, não é? Pensam em ter bens materiais. Mas, na verdade, isso não é o mais importante. Acumulação de riqueza. Exatamente. Deus sempre fala de coisas que nós precisamos para usar, para viver, para ajudar o próximo. Exatamente. Não é acumular para ter, eu agora tenho um montão, não é? Sim, porque a Bíblia até dá um exemplo de tu estás a acumular, não é? Vou dizer isso de outras palavras. Acumulas muita coisa, juntas nos teus celeiros, mas Deus vai-te pedir a tua vida amanhã e depois o que é que tu vais fazer, não é? Ou seja, essas coisas que tu estiveste a guardar, que estás a reter, o que é que tu vais fazer com isso? Porque nada disso vai para o céu. Bispo Rafael, na verdade isto tudo que nós estamos aqui a falar é algo que funciona, porque na nossa igreja nós ouvimos testemunhos e testemunhos uns atrás dos outros de milagres financeiros que Deus faz na vida das pessoas. Eu acho que não há ninguém que seja da Igreja Maná há pouco tempo que não diga, quando nós perguntamos, alguém tem aqui um milagre financeiro? Toda a gente tem um milagre financeiro. Isto funciona mesmo, a vida das pessoas muda mesmo. Muda porque os princípios, né? A Bíblia é um livro de princípios, não é um livro religioso, não é um livro que ensina religião. A religião é uma coisa que o homem inventou para tentar, de certa forma, manipular as pessoas. A verdade é que cristianismo são princípios, vamos dizer assim, milenares, que desde o princípio, desde lá do início, quando Deus fez o homem, quando Deus fez a mulher, quando Deus fez as coisas que eram necessárias, Deus criou princípios. E esses princípios, quando colocados em práticas, eles vão funcionar. Nós estávamos falando anteriormente que até o mundo, até as pessoas, vamos dizer assim, praticam certas coisas que dão resultado. Por quê? Porque os princípios estão lá. O problema depois é outra coisa. Porque quando nós falamos de Deus, nós estamos falando da bênção de Deus, mas também estamos falando da proteção. Né? Porque a Bíblia diz que a bênção de Deus ela não traz dores. Sim. Né? Então, a grande questão é que as pessoas buscam soluções fora, com princípios, até, por exemplo, hoje qualquer pessoa no mundo sabe que é importante ajudar o próximo. Isso é um princípio bíblico. Sabe que é importante, por exemplo, ter reservas. É um princípio bíblico. Sabe que é importante... Difícil é fazer. Sim, mas as pessoas, de certa forma, sabem que é importante, que tem que gastar menos do que ganha. E quando nós olhamos para a Bíblia tem
tudo muito bem descrito, o que o homem tem que fazer para ser feliz, até na saúde. A Bíblia fala a dieta necessária, fala a importância de dormir bem, fala tudo. Esta da dieta, estou interessada. Eu, para mim, não posso aplicar. Mas, ou seja, a grande... é para encher. Sim, essa aceito. A grande questão é que na Bíblia tá lá o que é preciso. O problema é que as pessoas pegam nisso, misturam com as suas próprias ideias, com o objetivo de... Isso é desde o princípio, é assim, né? Ou seja, o homem mistura as suas ideias com as ideias de Deus e querem fazer a sua própria cultura. A sua própria, como vamos dizer num termo bíblico, a sua Babilônia. Né? A sua torre de Babel, para ficar ali isolado. E aí que começam os problemas, porque aí não tem a proteção de Deus. Daí vem o temporal, né? Vem os problemas, vem a crise, porque é perecível, e derruba tudo aquilo que o homem construiu, e daí o homem de novo... Outra coisa também que às vezes prejudica as pessoas é a mente, não é? A pessoa ter um espírito de coitado, de pobreza, dependente, tenho que depender deste, daquele, do Estado. Isso também é algo que a Bíblia nos ensina a mudar, não é? Este tema da atitude em relação ao dinheiro, não é? Que é que nós estamos a falar, é muito importante, porque tem muito a ver com a nossa atitude. Muitas pessoas pensam assim: eu nasci numa família pobre, eu vou ser pobre. Eu nasci num bairro complicado, eu vou seguir esta vida. Eu nasci num país que está sempre em inflação, eu vou estar sempre pobre, eu vou ser sempre assim. Então, isso faz parte, digamos assim, quase do crescimento da pessoa, e a atitude dele é essa. O que eu nasci, o que eu conheço, é isso que eu vou ser sempre assim. Mas, na verdade, há muitas pessoas que nasceram em bairros complicados e hoje são milionários. Há muitas pessoas que nasceram em famílias pobres e hoje são ricos. Então, não tem a ver com o lugar onde eu nasci, não tem a ver com nem sequer o curso que eu tenho, mas tem a ver muito com a minha atitude. Qual é a minha atitude em relação ao dinheiro? Qual é a minha atitude em relação a crescer? Muitas pessoas também acomodam-se e pensam que é assim. Pronto, eu nasci aqui, o país é assim e eu vou ser assim, porque a maioria das pessoas são assim, eu tenho que ser assim. Mas a Bíblia diz que não é assim, não é? É a nossa atitude que vai fazer com que tenhamos sucesso ou fracasso nesta área das finanças. Então isso é muito importante. Muito bem. A atitude está sempre relacionada com aquilo que acredita, né, Marisa? Claro. Se a pessoa acredita errado, ela vai ter uma atitude errada. Exatamente. Se a pessoa acreditar certo... Agora, acreditar. O que eu preciso fazer para acreditar? Aí que entra, tem que mudar a maneira de pensar. Porque se a pessoa continuar acreditando, as atitudes é o fim da... É o resultado. Sim. E as pessoas querem mudar a atitude. Então elas fazem o quê? Fazem um curso. Compram uma roupa nova. Ou seja, elas querem mudar o fruto. Mas o problema está nas raízes. Então, enquanto a pessoa não acreditar certo, por isso que Jesus falava, por que vocês estão preocupados com o que vão comer, com o que vão beber, com o que vão vestir? Ou seja, está falando de coisas básicas. Se nós falássemos hoje... É normal. Qualquer pessoa está preocupada em comer. Claro. Está preocupada em o que eu vou vestir. E de repente, Jesus fala para as pessoas, homens de pouca fé, né? Por que estão preocupados com isso? Olha para os lírios, olha para as aves, olha para não sei o quê. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, mudar essa forma de acreditar, essa forma de pensar, conforme a Marisa estava dizendo. Como é que nós conseguimos mudar a nossa forma de pensar? Cenas no próximo capítulo. Pode falar, Marisa. Passa a bola. Não, nós temos que nos transformar. A Bíblia diz: renovai o vosso entendimento com a palavra de Deus, não é? Nós podemos pensar de várias formas. Podemos pensar da parte como o mundo pensa, no sistema do mundo. Tenho que fazer cursos, tenho que saber mais, tenho que estudar. Ou então nós vamos à palavra de Deus e vemos o que é que Deus diz. E Deus diz que não há outra forma de nós prosperarmos na área financeira se não aplicarmos os métodos de Deus, a lei cardinal, que é semear para colher. E nós, claro, isto parece estranho, não é? Então, se eu tenho uma necessidade, se eu quero ser melhor financeiramente, estar melhor financeiramente, eu tenho que semear. É estranho, não é? Porque para quem não entende as coisas de Deus, para quem nunca leu a Bíblia ou para quem nunca ouviu, ele pensa, mas isto não faz sentido. Quer dizer, eu devo guardar. Se eu quero mais, eu tenho que guardar, não é? É o pensamento lógico. Mas a Bíblia diz que nós temos que dar para nos ser dado. Não existe isso de nós colhermos muito sem dar. Mesmo pessoas do mundo que nós vemos que são milionários,
eles tropeçam nesta verdade. Eles são pessoas que até ajudam muito, como o Bispo Rafael estava a dizer. Eles sabem que esta lei funciona. Eles sabem que quanto mais eles derem, eles vão receber. É como um agricultor, não é? Se Como ele não agricultor. semear, ele também não vai colher nada. É uma coisa lógica, não é? Que nós sabemos isso na parte da agricultura, mas na parte financeira achamos que não tem nada a ver. Mas, na verdade, o agricultor tem que fazer um esforço difícil, que é, ele colhe, ele tem os seus frutos, e ele vai ter que escolher... Guardar, não é? Que parte eu vou guardar para semear, Exatamente. que parte eu vou comer, e qual a qualidade da semente que eu vou semear e qual a qualidade da semente que eu vou colher. E aquilo que os agricultores sempre recomendam é, deve semear-se a melhor semente, o melhor fruto. Claro. Ou seja, eles não vão comer o melhor fruto, mas apetece comer o melhor fruto. Mas, na verdade, aquilo que se ensina é que o agricultor deve escolher o melhor fruto para poder semear, para que a próxima colheita seja melhor e não o pior, não é? Pior, sim. Então, é na verdade, Deus importante... criou tudo perfeito, não é? Nós repararmos dentro do fruto, Deus nos dá o fruto. E dentro do fruto já tem sementes para nós voltarmos a semear. Então, isto é uma lei que não... Outro dia a gente estava ali conversando, alguns pastores, alguns bispos, e a gente estava falando exatamente sobre isso, né? E foi interessante porque surgiu uma teoria, não é uma teoria, surgiu ali um pensamento, né? Porque a gente sempre fala sobre Malaquias, né? E fala sobre os dízimos, as ofertas, e daí a gente estava falando exatamente porque a Bíblia diz que para trazer os dízimos, que é um assunto que quem não é da igreja, e até às vezes dentro da igreja, ainda tem aquele tabu, dízimo não é para hoje, dízimo é para hoje, por que dízimo é assim, por que dízimo é assado? E depois diz, né, que eu repreenderei o devorador para que não consuma o fruto da terra. E daí a gente estava falando, né, quem é o devorador? O devorador é o diabo. Mas daí um falava assim, né, mas o devorador também às vezes é a própria pessoa. Por quê? Porque se ela comer a semente... Não vai ter. Não vai ter resultado. Exato. E às vezes nós estamos sendo repreendidos por Deus quando nós damos os dízimos, vamos dizer assim. É uma forma de Deus nos repreender, não. Dá o dízimo porque assim você vai colher boa medida, recalcada, sacudida. Mas faz todo sentido, porque às vezes a própria pessoa gasta em coisas que não faz sentido, que depois não usa, que depois não quer, que afinal não gostou, que não serviu para nada, e muitas das vezes aquilo que Deus também faz, pelo menos na minha vida eu tenho essa experiência, é que Deus mostra, olha onde é que estás a esbanjar, olha o que é que estás a gastar que não te serve para nada, é literalmente deitar lixo. Mas nós vemos isso na Bíblia. Sim. Jesus fez a multiplicação de pães e peixes. E no final ele mandou recolher o que sobrou. Jesus era poderoso para multiplicar 500 mil vezes. Mas ele fez uma coisa muito interessante e para mim mostra-me que Jesus era muito ordenado e não queria desperdício. Ele mandou recolher e diz que recolheram 12 cestos cheios. Então, sobrou muita coisa. Jesus não deixou nada e recolheu aquilo tudo, não é? Então, isso nos mostra que não há desperdício e também temos que ser sábios a gastar, a gerir as coisas de Deus, exatamente. É verdade. Tudo bem. Já vamos continuar aqui a conversa, mas agora você que está aí desse lado pode dar um passinho de dança. Vamos voltar novamente à banda Êxodo e logo de seguida estaremos aqui de volta. Aproveite também, entre em contacto connosco, deixe o seu pedido de oração, partilhe o seu testemunho, dê a sua opinião sobre aquilo que estamos aqui a falar hoje e voltamos já já. Filhos da Promessa. Chamados para dominar, predestinados fomos para vencer, predestinados fomos para vencer, fomos chamados para conquistar, fomos chamados para dominar, predestinados fomos para vencer, predestinados fomos para vencer. Essa circunstância não é pra morte, mas pra glorificar Deus. Basta uma palavra e tudo
ela semeia, o fruto colherá. Crente no Rei dos Reis, certamente prosperará. Fomos chamados para conquistar, fomos chamados para dominar. Predestinados fomos para vencer, predestinados fomos para vencer. Fomos chamados para conquistar, fomos chamados para dominar. Predestinados fomos para vencer, predestinados fomos para vencer. É uma promessa. Somos filhos da 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 E já de volta aqui à conversa com o nosso Bispo Rafael e a Bispa Marisa, depois desta música tão agradável em que somos filhos da promessa. E, na verdade, nós estamos a falar da vida financeira, nós temos muitas promessas de Deus para a nossa vida, coisas que Deus diz que quer para nós, que tenhamos uma vida boa e tudo mais. Mas estamos a falar de atitudes, ou seja, Deus já fez coisas, Deus já preparou para nós uma vida abençoada e tudo mais. E o que é que está do nosso lado para fazer? Quando surge um problema financeiro, uma conta extra, uma ameaça de desemprego, uma ameaça de falência, será que eu tenho alguma coisa a fazer no meio disto tudo? Bispo Rafael. Eu acho que tem coisas que às vezes faz confusão na cabeça das pessoas, que tá relacionado com um perfil. Cada pessoa tem um perfil, né? Há aqueles que são mais econômicos, que têm uma vida simples, que gostam de ter as vírgulas, né? Ele não faz 1000, ele faz 1000,03, né? Ou seja, aquela pessoa que é mesmo controlada. Tem aqueles que não são muito controlados. 5 cêntimos dá para comprar uma goma. Exato. Tá vendo? Já percebemos o que a Ana é. Às vezes no supermercado falta 1 cêntimo, então não pode levar o produto. Não leva, não é? Exato. Mas dá outras pessoas que já são mais mão largas, né? Mão aberta. E daí a gente pensa assim, mas qual que está certo e qual que está errado? O ponto aqui não é esse. A Bíblia não está aqui para entrar nesse mérito da questão. Até porque está muito relacionada à formação, à cultura, à forma de ser. A grande questão é a pessoa ela entender os princípios, né? Que a gente estava falando aqui no começo. E o ponto da mente, né? Que a gente estava falando até antes, aqui está um segredo. A pessoa entender que para ela vencer nesse mundo, ela vai precisar mudar a forma de pensar. Tirar os olhos vamos dizer assim, da economia, achando que a economia é que vai ser a solução, porque a gente já viu que, num período, por exemplo, existiram países que eram a potência. E depois, passado um tempo, esses países que eram... Por exemplo, a Bíblia fala muito do Egito, que na altura o Egito era a superpotência do mundo. Hoje, pouco se ouve falar, vamos dizer assim... Só das pirâmides e pó. Areia e pirâmides. Exato. Então, se a gente entrar, a gente não pode ficar amarrado a isso. Agora, uma coisa é certa, os princípios de Deus sempre funcionam. A lei de semear para colher, né? Sempre existiu e sempre vai continuar existindo. Bispo Rafael, mesmo lá no Brasil, onde às vezes ouve-se que é difícil, que as condições não são fáceis... Também é possível semear para colher no Brasil e funciona mesmo lá? Sempre funciona. E na igreja, o nosso papel na igreja não é ensinar apenas a gestão. Embora nós também tenhamos estes princípios. Nós temos na igreja materiais, temos na igreja programas, temos livros,
temos uma coisa que é a consulta pastoral, onde os pastores muitas vezes sentam com as pessoas para ensinar. Olha, será que você não está gastando mais do que você recebe? Será que você está gastando em coisas supérfluas? E muitas vezes, se a pessoa permitir e pedir essa ajuda, os próprios pastores ajudam a pessoa nessa gestão. Agora, desculpa, me perdi. Qual que foi a pergunta mesmo? No Brasil funciona. No Brasil funciona. Eu fiquei perdido numa porçamentária. Mas sim, lógico que funciona. Funciona porque o nosso papel na igreja é ensinar o método de Deus. E o método de Deus, ele funciona aqui na Europa, funciona na América, funciona na Ásia, funciona em toda parte. Então, uma das coisas que nós ensinamos na igreja é o princípio dos dízimos. Né? Dízimo, para um cristão, é um entendimento que ele precisa ter muito claro. Embora haja controvérsias, embora haja certas discussões, mas o dízimo é um princípio que vai trazer a bênção de Deus e a proteção de Deus na vida de uma pessoa. Ela não só vai ter a abundância, conforme a Bíblia fala, mas também o próprio Deus vai repreender aquele devorador para que não consuma o fruto da terra da pessoa. Então, há princípios que nós, na igreja, precisamos ensinar a pessoa a praticar. Ah, mas eu sou muito contadinho. Ok. Eu sou mais esbanjador. Ok, mas o princípio tem que estar lá. Porque se o princípio estiver lá, Deus vai tanto abençoar aquele que é econômico como aquele que é mais esbanjador. Eu acho que é importante os esbanjadores também, que é para comprarem coisas para o económico poupar, não é? Portanto, se fossem todos para a economia funcionar. Exato, senão não dá como ter como poupar. Alguém tem que gastar para alguém receber. Poupar, exatamente. E também lá na América do Sul, nós agora estamos a ouvir muitas convulsões na Venezuela, que por acaso estava a lembrar-me que há pouco tempo vi uma reportagem que a Venezuela já foi um país muito rico, uma grande potência quando descobriram o petróleo. E agora nós vemos aquelas notícias tão tristes, não é? Um país a passar tantos problemas. É que os países da América do Sul são mesmo ricos em termos de matéria, não é? Matéria-prima, gasóleo, petróleo, muita coisa. Eles têm, mesmo a agricultura na Argentina, eles são muito ricos nisso. Já ouvi falar da carne. Da carne, pois, quem gosta, não sou fã, mas tem muita coisa, tem soja, tem muita coisa. A questão é qual é? É que também há muita corrupção nesses países, não é? E não só isso, esses países normalmente são, há muito tempo, não é? Que são pobres. Mas porquê? Porque eles dedicaram-se, como o apóstolo também sempre nos diz, eles dedicaram-se muito ao culto aos deuses. E isso é uma coisa que as pessoas podem não gostar de ouvir, mas isso faz com que as pessoas sejam pobres. Porque a cultura, digamos assim, ou a religião, torna as pessoas pobres. E não é que eles não tenham riqueza no país, mas eles têm pobreza no coração. E isso não deixa que eles mudem a atitude. Eles são assim... A Argentina foi um país muito rico. Eu creio que da América do Sul foi dos países mais ricos. Hoje é o segundo país com maior inflação do mundo. Se nós formos pedir um orçamento para arranjar esta mesa, eles não nos dão, porque eles dizem... Eu não tinha reparado que estava estragada. Não, está boa. Esta está boa. Mas também levá-la à Argentina também não vale a pena. Não compensa, não. A questão é que se eu pedir um orçamento para arranjar a mesa, eles não me dão, porque agora o preço, se eles não conseguirem fazer o trabalho na hora... Amanhã já é outro preço. Hoje de manhã eu tenho um preço de um frango, por exemplo, e à noite já tenho outro preço. Então, neste momento, é isto que a Argentina está a viver. Mas é possível ser rico, é possível ser próspero num país destes. Se nós, como o Bispo Rafael estava a dizer, se nós tivermos a atitude correta de acreditar e praticar as leis de Deus. A questão é que não basta só acreditar, não é? Eu tenho que praticar. E o apóstolo também nos deu um exemplo na segunda-feira, e eu falei ontem também na reunião, do David e Golias, não é? A inflação neste momento na Argentina é um Golias. As pessoas olham para aquilo com muito medo, porque fala muito alto. Eu vivi lá, eu sei o que é, eu sei, hoje uma coisa tem um preço, amanhã tem outra, mas tu ganhas o mesmo, tu recebes o mesmo. Então, se tu não souberes viver pela fé, é muito difícil. E na mente, tu tens muitas lutas. Porque não é fácil viver assim, não é? Então, a pessoa tem mesmo que se agarrar a Deus e pensar, os métodos do mundo eu vou esquecer. Eu tenho mesmo que aplicar a lei de Deus. Assim como o Golias disse, todos tinham medo, e o Golias estava a afrontar, não é, o exército, e o David disse, mas quem é este filisteu incircunciso para afrontar o exército de Deus vivo? É porque ele não está a afrontar-me a mim, David. Ele está a afrontar
o exército de Deus. E é a mesma coisa que é a mesma atitude que os argentinos têm que ter, eu agora falo da Argentina, mas serve para todos, não é? Em relação à crise, em relação à inflação. Esta inflação não veio afrontar os argentinos em si, não é? Só. Esta inflação veio também afrontar o exército de Deus, a Igreja. Nós vivemos aqui, não é? Os argentinos vivem lá, portanto, eles estão a viver naquele mundo. Mas nós temos os métodos de Deus, temos a pedra que nós podemos atirar para ganhar esse Golias. Então, é a nossa atitude que vai fazer a diferença entre aqueles que vivem lá, mas não prosperam, e aqueles que vivem no mesmo país, mas prosperam. Assim como Isaac, não é? Quando Isaac estava numa grande crise, ele queria ir para o Egito, Deus disse-lhe, habita nesta terra e vais semear aqui. O Isaac teve que semear numa terra seca, de deserto quase. Ele teve que abrir buracos no pó, porque não chovia, a terra era seca. É louco, não é? É uma coisa que não tem lógica. Mas a Bíblia diz que ele lá, naquela terra, ele colheu 100 vezes mais. Quando os outros, diz que a Bíblia diz que o invejavam, porque ele conseguia semear numa terra seca e colher. Então, faz a diferença, a nossa atitude. E mesmo nos tempos de pandemia, a Argentina foi um dos países onde houve muitos testemunhos do povo de Deus, não é? Sim, porque a Igreja, pronto, o apóstolo também nos incentivou a não desistir, a continuar a semear. E a Igreja uniu-se muito nesse aspecto. E o que é que eles fizeram? Eles decidiram mesmo, olha, não temos solução. Porque lá fechou tudo. Fecharam igrejas, fecharam trabalhos, as pessoas ficaram sem trabalho. A maioria das pessoas ficou sem trabalho. Então o que é que eles fizeram? Eu tenho que fazer qualquer coisa, porque Deus diz que abençoa a obra das nossas mãos. Nós não podemos ficar parados, então eles tiveram que agir. Então a maioria das pessoas criou o seu próprio negócio. E os negócios prosperaram imenso, porque era Deus que abençoava, não era o sistema do mundo, não era o país que estava a dar subsídios, era Deus que abençoava. E aí nós tivemos imensos testemunhos de pessoas que se tornaram homens e mulheres de negócios, porque eles puseram a mão e Deus os abençoava, assim como Isaac, era Deus que abençoava. Na verdade, na nossa igreja, Bispo Rafael, nós também temos até reuniões especiais para os empresários, materiais especiais, porque nós entendemos que o empresário é alguém que tem um papel especial, mas também mais exigente, e a igreja tem esse entendimento, não é? Dá um apoio extra e diferente aos empresários. Exatamente. Inclusive, até essa semana passada, recebi um testemunho de um empresário que ele não estava entendendo essa questão dos dízimos. Não estava entendendo, ele já vai à igreja há algum tempo, já estava na igreja há mais de anos, e ele não entendia. Ele dava as ofertas, ele até concordava, mas não conseguia praticar. E ele passou por uma coisa na igreja que nós chamamos a consulta pastoral. Então, nesse processo de consulta pastoral, que na verdade é uma entrevista entre ele e o pastor, e o pastor acompanha ele durante um tempo, não para falar para ele o que ele tem que fazer, mas para instruí-lo, né? Ou seja, ajudá-lo a ouvir Deus, a receber instruções de Deus. E ele começou a ler nessa consulta, começou a receber a palavra, e ele falou, eu vou praticar. E ele tinha uma causa na justiça que já estava há anos, aquilo já estava há anos, em que ele não tinha solução. Na verdade, aquilo já estava em processo estava às vésperas de arquivar. Okay. Ou seja, ele ia perder o prazo para aquilo ser julgado. Isso em Portugal? Não, no Brasil. Ah, lá no Brasil também é assim. Oh, meu Deus, pensava que era só aqui, afinal. Ou seja, ele tinha 100% do direito sobre tudo, mas aquilo estava tão moroso que ele ia perder o prazo. E ele praticou a lei de dízimos, e, de repente, parece que um juiz acordou e resolveu pegar naquela causa. Uau. E mesmo sem ele entender, mesmo sem ele saber, na verdade, o advogado dele já nem estava mais à espera de nada. E agora, ainda anteontem, nós recebemos, ele mandou a informação que o juiz deu causa de ganho para ele. E causa de ganho, não. Deu ganho de causa. Venceu. Venceu. E ele está super feliz porque ele viu, primeiro, que o método de Deus funciona. Segundo, ele viu que ele estava amarrado àquilo que a Marisa estava dizendo. Ou seja, estava ali amarrado à ideia do mundo, de que vai arquivar, de que não vai funcionar, de que estava mesmo dentro da igreja amarrado e, de repente, ele resolveu praticar a palavra e a palavra sempre funciona.
Mas, na verdade, eu acho engraçado porque a Bíblia, quando se fala de dízimos, diz fazei prova de mim. É. Ou seja, eu acho que se calhar Deus entende que pode às vezes ser difícil para nós, às vezes pode ser estranho, podemos não entender, mas existe esta oportunidade de nós podemos testar, verificar, olha, experimenta a ver se funciona. E, na verdade, todos aqueles, já ouvi tantos e tantos e tantos casos, quando a pessoa experimenta, quando a pessoa tenta, sempre Deus confirma, não é? Mas nós podemos fazer esse teste. Para aquelas pessoas que estão com dúvidas, podem fazer o teste. Claro. Não é? Deus sabia que nós iríamos ter essas dúvidas, não é? Porque não é uma coisa lógica. O ser humano é muito lógico. É muito pelo que eu vejo, pelo que eu entendo, e parece que não faz sentido, não é? Trazer os dízimos, o que é que isto tem a ver com Deus repreender o devorador, ou 10% daquilo que eu ganho, parece não faz sentido. Então, claro, Deus estava a dizer, olha, experimenta e vais ver como eu vou ser fiel. A gente tem a tendência de buscar uma área de segurança, né? Exatamente. Aqui eu estou seguro, né? A pessoa entra no avião e coloca o cinto de segurança, pensando, bem, se o avião cair, se o avião cair, pelo menos... Pelo menos não fica com a cabeça partida, não é? Não bate com a cabeça lá em cima. Sim, ou seja, resolve uma parte. O cinto de segurança vai resolver uma coisa, se tiver ali uma turbulência. Claro. Agora, se o avião cair, o que adianta o cinto? E a mesma coisa Melhor paraquedas. E a mesma coisa tem coisas que a pessoa ela fica amarrada, pensando, bem, eu estou aqui seguro. Por quê? Porque eu tenho um dinheiro na poupança. Daí, se a pessoa está na Argentina, como é que faz? Porque o dinheiro na poupança desvaloriza. Exatamente. Aí não dá. Eu tenho um imóvel. Como aconteceu recentemente numa zona lá, a Bispa Jacinta estava aqui, na cidade onde ela é pastoreia, teve uma zona da cidade que, por causa de eles encontrarem um certo tipo de minério, fizeram escavações e todo um bairro cedeu quase 5 centímetros. Oh, meu Deus. Ou seja, 5 centímetros não é nada, né? Mas isso para as construções, as casas praticamente todas. Ficaram rachadas. Rachadas, estragadas. Daí a pessoa fala, não, mas eu tenho uma casa, mas aquelas casas agora não valem nada. Pois. Por quê? Porque aquela zona está numa zona de risco. Então, às vezes, a gente tem uma tendência de se agarrar a coisas pensando, aqui está minha segurança. Mas essa segurança é falha. Então, nós temos que se agarrar na segurança principal, que é Deus. Exato. E às vezes também uma pessoa pensa, agora eu vou para a igreja, estou a passar por problemas e tudo vai mudar de um dia para o outro. É? Mas o próprio crente também é atacado pelos problemas, por aquilo que acontece, não é? Mas tem uma segurança. A Bíblia fala de 2 homens, não é? 2 construíram uma casa e os 2 tiveram os mesmos problemas. O mesmo temporal veio à vida dos 2. Os 2 estavam a ouvir a palavra de Deus, ou seja, os 2 eram crentes, ouviam a palavra, mas só aquele que praticou é que ficou em pé perante o temporal. Porquê? Porque aquele que pratica é o que está a construir a casa na rocha. Então, mesmo eu estando na igreja, mesmo eu estando a ouvir a palavra de Deus, eu tenho que tomar uma atitude. Ou pratico ou não pratico. Então, não é só o facto de eu ir à igreja e ser crente. Eu tenho que praticar aquilo que eu ouço da palavra de Deus. E, na verdade, dar para Deus não deveria ser uma coisa que seria um esforço. Exatamente. Porque nós sempre gostamos de dar a quem amamos. E nós sempre, se nós valorizarmos, se eu quiser ir a um concerto, eu estou disposto a, se calhar, pagar um bilhete caro, porque eu quero ir lá, que eu amo estar ali. Então, na verdade, quando nós damos para Deus, nós deveríamos gostar de o fazer, porque eu estou a ajudar uma causa que eu acredito, que eu gosto, que eu quero ser pertencente, eu quero estar envolvido neste projeto de fazer estas coisas, não é? E, na verdade, as pessoas deveriam pensar ou seja, para as pessoas que dão o dinheiro pensam dessa forma. Muitas vezes são as pessoas de fora que não entendem, não é? Exato. Porque eles não entendem que gastar dinheiro com as coisas de Deus é um dinheiro bem gasto, digamos assim. Na verdade, nós não gastamos, nós investimos, não é? Mas esse é o melhor método, é a melhor forma de nós semearmos. Se nós semearmos só a pensar em nós vamos colher, porque a lei funciona. Mas semearmos a pensar nos outros, em que este dinheiro vai ganhar almas, vai ajudar outras pessoas através da igreja, aí diz a Bíblia que isso então dá uma multiplicação de 100 vezes mais. Então, essa é a melhor forma de nós semearmos, não é? E nós sabemos que, nós que somos da igreja, sabemos que, na verdade, nós não estamos a dar nada. Deus é quem nos deu tudo e nós só estamos a agarrar naquilo que Ele nos deu para voltar a dar a Ele, não é? É como aquele filho que quer comprar um presente para a mãe e pede o dinheiro ao pai. Quer dizer, o dinheiro é da família, é tudo do mesmo. Nós fazemos isso, nós recebemos o dinheiro que Deus nos dá e damos a Ele. Portanto,
não fazemos nada demais. Nada demais. Muito bem. E porque precisamos de fé para vencer, não é? Quer seja na área financeira, quer seja nas diversas áreas das nossas vidas. Vamos ficar agora com mais uma música da banda Êxodo, Fé para Vencer. Quem é maior que Jesus? Ninguém, ninguém. Quem é melhor que Jesus? Ninguém, ninguém. Quem é maior que Jesus? Ninguém, ninguém. Quem é melhor que Jesus? Ninguém, ninguém. Quem é maior que Jesus? Ninguém, ninguém. Quem é melhor que Jesus? Ninguém, ninguém. Quem é maior que Jesus? Ninguém, ninguém. Quem é melhor que Jesus? Ninguém, ninguém. Se Deus é por nós, quem será contra? Levanta tua voz, confessa a palavra. Ele é a força do universo. Dele é o poder para crescer e vencer. Afinal, o mesmo poder ressuscitou Cristo. É o mesmo poder que está em mim. Ele mesmo me deu poder para vencer e crescer. E este poder está em ti e em mim. Quem é maior que Jesus? Ninguém, ninguém. Quem é melhor que Jesus? Ninguém, ninguém. Quem é maior que Jesus? Ninguém, ninguém. Quem é melhor que Jesus? Ninguém, ninguém. Quem é maior que Jesus? Ninguém, ninguém. Quem é melhor que Jesus? Ninguém, ninguém. Quem é maior que Jesus? Ninguém, ninguém. Quem é melhor que Jesus? Ninguém, ninguém. Se Deus é por nós, quem será contra? Levanta tua voz, confessa a palavra. Ele é a força do universo. Ele é o poder para crescer e vencer. Ele é o poder para crescer e vencer. Ele é o poder para crescer e vencer. Já usaste? É para usar. Afinal, o mesmo poder ressuscitou Cristo. É o mesmo poder que está em mim. Ele mesmo me deu poder para vencer e crescer. E este poder está em ti e em mim. Quem é maior que Jesus? Ninguém, ninguém. Quem é melhor que Jesus? Ninguém, ninguém. Quem é maior que Jesus? Ninguém, ninguém. Quem é melhor que Jesus? Ninguém, ninguém. Quem é maior que Jesus? Ninguém, ninguém. Quem é melhor que Jesus? Ninguém, ninguém. Quem é maior que Jesus? Ninguém, ninguém. Quem é melhor que Jesus? Ninguém, ninguém. Tem que ter fé. 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 É isso mesmo. Não sabia, né? É mesmo esse poder. Ah, não costumas usar. É para usar. Já fizeste quê? Me explica. Já fizeste quê com o poder que te deram? Ah, estás a contar. Ah, nunca usaste, né? É isso mesmo. Não estão a usar o poder que Deus lhes deu. Quem é maior que Jesus? Ninguém, ninguém. Quem é melhor que Jesus? Ninguém, ninguém. Quem é maior que Jesus? Ninguém, ninguém. Quem é melhor que Jesus? Ninguém, ninguém. Quem é maior que Jesus? Ninguém, ninguém. Quem é melhor que Jesus? Ninguém, ninguém. Quem é maior que Jesus? Ninguém, ninguém. Quem é melhor que Jesus? Ninguém, ninguém. Já na reta final deste programa. Já estamos a terminar, não é? Mas logo há mais, por isso você está convidado para vir continuar a assistir à Convenção de Fé 2024, celebração de 40 anos. É verdade. E temos falado aqui tantas coisas, temos falado de Jesus, temos falado da importância de nós caminharmos com Deus, de conhecermos a palavra de Deus e termos uma atitude diferente na vida. Então, Bispo Rafael, pode, por favor, liderar-nos numa oração para aqueles que ainda não conhecem Jesus? Com certeza. Agora é um momento de você que está aí e ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador, fazer essa oração comigo. Fala assim comigo, ó Deus, eu acredito que Jesus existe e que morreu na cruz para me salvar. Peço perdão porque eu falhei
E agora, Jesus, E agora, Jesus, pela fé, pela fé, eu te recebo, eu te recebo como meu Senhor, como meu Senhor, Salvador. Salvador. Amém. Amém. É uma oração simples, mas ela é poderosa porque salvação é um ato legal. Eu preciso dar essa autorização para que Jesus entre na minha vida. Então, agora que você fez essa oração, eu tenho certeza que tudo vai mudar para melhor. Muito bem. Nós já estamos quase a terminar aqui o nosso programa. Só assim um chau da Bispa Marisa e do Bispo Rafael. Então eu quero incentivar, exortar a todas as pessoas a assistir a todas as reuniões desta convenção e o melhor está por vir, por isso fique na expectativa que Deus tem o melhor para si. É isso, venha a uma igreja Maná, aqui em Portugal, em qualquer parte do mundo, entre no nosso site, porque lá tem os endereços todos, as moradas. E também a Convenção de Fé está aí, não saia, não deixe de assistir, porque com certeza ainda Deus tem muito por falar durante esses dias. É isso, e temos seminários, temos reuniões, temos a reunião principal à noite. Todos os dias pelas 21 horas. No sábado também vamos ter pelas 15 horas, mas de manhã temos batismos. Quem ainda não foi batizado pode então aproveitar para ser batizado. O que importa mesmo é vir, vir, vir. Não fique em casa. Pode vir através do YouTube, através dos nossos canais, mas se puder vir, nada melhor do que poder vir à nossa convenção de fé. São momentos que marcam a nossa vida, são momentos em que recebemos a unção de Deus, mas também recebemos o convívio entre os irmãos, que é tão importante também para edificar a nossa fé. Há sempre um conselho, há sempre uma força, há sempre um abraço, porque estamos todos juntos nesta caminhada. Então aceda ao site www.igrejamana.com, onde tem lá todas as informações. Partilhe também com os seus amigos, com os seus familiares, para que eles também possam ter um toque de Deus nas suas vidas e ver tudo à sua volta a ser transformado e ser também uma fonte de ajuda para as pessoas ao redor deles próprios. E Ana, amanhã estaremos de volta? É isso. Temos 60 minutos com Deus ainda na quinta-feira A dobrar. E na sexta-feira, sempre a dobrar. Portanto, voltem connosco. Novos temas, novos bispos, novas histórias, novas experiências para partilhar consigo. Fique por aí, vale a pena. Claro, já sabe que mais vale 60 minutos na casa de Deus do que em outra parte de 1000. Especialmente quando são 120 minutos, não é? 120 minutos. Beijinhos e abraços e até à próxima. Tchau, tchau. Tchau.